Vale do Armagedon, as câmeras filmando Israel, o mundo inteiro com mísseis apontados para lá, e antes que alguém aperte o botão, alguém grita: o que é aquilo lá em cima? E alguém olha lá para cima e diz: será o exterminador do futuro? E alguém diz: não, não é. Será o Rambo? Não, não é. É o super-homem? Não, não é. Quem é? É o leão da tribo de Judá, que volta para arrebatar. A Filadélfia Produções traz um dos conferencistas mais requisitados internacionalmente, Pastor Marco Feliciano. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão preparados para serem sacudidos por Deus hoje? Pois bem, quem trouxe a Bíblia Sagrada, levante ela bem alta assim, chacoalhe ela assim, leve ela até a cabeça do seu irmão e deixa cair só um pouquinho, toque. Diga para ele: hoje a palavra vai entrar na sua cabeça, vai descer para o seu coração, e a sua alma vai ser saciada, e o seu espírito vai ser sacudido, e a sua boca vai ter que glorificar. Então já comece a glorificar agora. Abra a Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Estava com saudade de vocês, muita saudade. Estava dizendo para o bispo ali que eu não sei o que eu vou fazer quando vocês não quiserem que eu pregue mais aqui. Sinto falta da reunião toda segunda-feira. É verdade. Já sou membro honorário aqui da missão. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Eu espero. Esses irmãos que geralmente não acham são acostumados só a ler salmos, irmão. Que abre no meio da Bíblia. Esses livros pequeninos de fato são um problema. Está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Segunda epístola de Tessalonicenses, basta virar a página, capítulo 2. Já deu para perceber que o culto hoje vai ser especial, né? Capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente no tempo certo. Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão do irmão do seu lado, com carinho, na mão do irmão mais cheiroso do seu lado. E se o irmão ainda insiste em usar perfume do Avon, você perdoa ele. Aperta a mão do irmão com carinho até ele falar: ai. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Isso, fecha o corredor aí. Esta aqui é a Missão Mundial Graça e Paz. É a igreja mais avivada de São Paulo, de Santo Amaro. Jesus habita neste lugar. E os crentes que aqui estão são destinados à vitória. E só os vitoriosos inundem esse lugar com adoração e glória. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te glorifico nesta noite. E espero que os seus olhos estejam atentos à direção deste trabalho. Quero que o Senhor mande aqui para este lugar os seus olhos, Pai. E com os seus olhos, olhe, ó Pai, ao redor deste santuário, numa direção de 10 quilômetros, ó Pai, ao redor deste santuário.
Eu não aceito que nenhum demônio se aproxime deste lugar. E se porventura algum demônio, teimoso que é, tentou se aproximar daqui, eu determino que ele seja destruído agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero os seus anjos, ó Pai, aqui dentro conosco. Quero 8 serafins, 8 guardiões de fogo que refletem o brilho da sua glória. Quero 2 aqui nesta santa tribuna comigo. Quero 2 na entrada da igreja. Quero 4 na nave do santuário. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirado do seu altar. E onde houver um crente pentecostal que aguarda o seu regresso, renova ele agora, meu Pai. Renova, faz saltar de dentro dele as línguas estranhas que o Senhor deu. Senhor, coloca fogo no pé deste povo, Pai, para que eles possam saltar na sua presença e te adorar. Em nome do Deus que fez os céus e a terra. Amém, amém e amém. Tomai o seu assento. Um pouquinho de grave, só um pouquinho de grave. E você bem piano. Amados, queridos de Deus, noiva do Cordeiro. Na tarde deste dia, eu estava lá no quarto do hotel onde estava hospedado. E eu cheguei bem de manhãzinha, estava pregando em Florianópolis, lá do lado da terra do Júnior. Tínhamos ontem dentro do ginásio quase 10 mil pessoas. E ontem Jesus derrubou todos os catarinenses no chão. Os pastores pulavam e caíam no chão igual pipoca numa panela quente. E o Júnior sabe que lá não é fácil isso, né, Júnior? É sinal de que há um avivamento em andamento. E o nome de Jesus é glorificado por isso. Quando eu cheguei de tarde, agora de manhã, muito cansado, eu deitei e dormi. E que soneca gostosa. Fazia tempo que eu não dormia tão gostoso. E eu tive um sonho. E este sonho me inspirou a pregar esta mensagem. Quem acredita que Deus ainda fala por sonhos? Somos espirituais. E quem é espiritual tem que entender a linguagem dos sonhos. Eu sonhei que eu estava num lugar muito bonito. Não era no Brasil. A pessoa falava em outro idioma. E era um lugar meio em 3 dimensões, em 3D, uma coisa que não dá para dizer o que era na realidade. Eu sei que eu vi umas pessoas passando por uma porta e caindo no chão. E tinha um homem que guiava eles. Era um homem pequenino, vestido de uma roupa rosa. E eu olhei para ele e disse, eu quero isso também. Ele disse, então entra aqui. E eu entrei dentro daquele lugar. E era um lugar bem colorido, mas um colorido assim, bem... Não tem jeito de explicar. Aquela coisa que você entra e começa a se arrepiar, sentindo alegria. E ele me fez caminhar por alguns lugares que eram morros. E lugares baixos. E eu caminhando por todo aquele lugar, eu perguntava a ele, o que é isso? Ele dizia assim, só observe. E eu cheguei num lugar que tinha um morro mais alto. E quando eu subi em cima daquele morro, ele disse, estenda os braços. Eu estendi os braços. E ele falava no outro idioma, eu entendia. Ele disse assim, agora sinta o que Moisés sentiu no monte. E quando ele disse aquilo, eu caí, no sonho eu caí de joelho naquele lugar, falando em línguas estranhas. E eu acordei, deitado na cama, falando em línguas estranhas. E estava tão gostoso que eu disse, Jesus, eu quero voltar a dormir para continuar o sonho. E eu voltei a dormir e eu voltei no mesmo lugar. Só Deus faz um negócio desse. Aí ele me pegou pela mão, me colocou de pé e disse, agora você está preparado. Eu disse, para quê? Chegamos numa porta. Quando aquela porta se abriu, ele disse, agora você vai passar pela prova dos 9, ver se você está aprovado para entrar lá dentro. E quando eu fui passar pela porta, eu não consegui passar. Tinha uma energia muito forte que não me deixava passar. E eu senti um choque, voltei para trás e comecei a chorar. Ele disse, por que eu não entrei? Ele disse, porque para entrar aí não se entra de pé, tem que entrar de joelho. E eu ajoelhei e fui entrando de joelho, e consegui entrar de joelho. Quando eu entrei dentro daquele lugar, irmãos, eu chorei. Eu vi tantas pessoas, de todas as cores que você imaginar. Pessoas que não tinham tristeza no rosto, só alegria. Pessoas sorrindo do lado de animais e correndo. E eu perguntei, o que é isso? Ele disse, isso aqui é o céu. Eu disse, mas o que é isso? O outro disse, isso aqui é o céu. O pecado não nos toca mais. A tristeza não nos toca mais. A doença não nos toca mais. E eu olhei para aquele homem que ele disse para ele, eu posso ficar aqui? Ele disse, ainda não. Vai chegar um dia que não só você, mas todos aqueles que você conhece vão estar aqui dentro também.
E eu acordei chorando e orando, dobrei meu joelho e falei: papai do céu, fazia tempo que eu não tinha um sonho como esse. E o Senhor disse: pois bem, então pregue nessa noite na Missão Mundial Graça e Paz sobre o arrebatamento da igreja. Para ouvir a mensagem do arrebatamento da igreja, não pode estar de qualquer maneira. Você tem que estar com a alma aberta, ser sensível e querer ouvir a voz de Deus, amém? Levante a mão direita para cima, dê um tapa nas costas do irmão do celular e diz: se prepare, porque Deus vai falar conosco aqui. Queridos, eu sou pregador pentecostal, sirvo a Jesus desde os meus 14 anos, e desde os 14 anos eu prego. E eu me recordo que na nossa infância na igreja, 80% das mensagens que nós ouvíamos eram mensagens acerca da vinda de Jesus, eram mensagens acerca do arrebatamento da igreja. O tempo foi passando e os pregadores que falavam do arrebatamento da igreja perderam a mensagem. E aí nós trocamos a mensagem por mensagens de autoajuda, por mensagens de vitória, por mensagens de levantar a autoestima das pessoas. E nos esquecemos no meio da caminhada para que é que nós estamos aqui dentro. O crente é chamado só para duas coisas, diga comigo, duas coisas. Ele é chamado para servir a Deus e aguardar o regresso de Jesus Cristo. Servir a Deus da melhor maneira possível, guardar a sua vida e a sua alma. Porque embora o arrebatamento da igreja pareça ser uma mensagem que foi perdida no tempo, e algo parecido com magia, algo parecido com misticismo, algo parecido com histórias de fantoche, histórias que os nossos pais nos contavam para dormir, não é. A mensagem do arrebatamento da igreja, ela é verdadeira. O apóstolo São Paulo, na sua época, ele dizia aos irmãos amados: e depois nós, os que ficarmos vivos. Ele se incluía na mensagem, porque ele acreditava que Jesus fosse voltar já naquela época. E pensando que Jesus fosse voltar naquela época, ele dizia aos irmãos: estejais preparados, não sejam ludibriados, levem uma vida da melhor maneira possível, guardem a vossa alma em santidade, respeitem a Deus, porque este dia vai acontecer, e quando o Senhor voltar, não vai haver pessoas que estejam com a vida desregrada e torta, que poderão subir para o céu, estando ao lado do meu mestre. Hoje em dia nós temos muitos inimigos no evangelho. A mídia é nossa inimiga. Esses dias eu estava analisando que todas as vezes que aparece um crente na televisão ou no jornal, é apenas para que as pessoas tirem uma chacota dele, façam uma brincadeira ou denigram a nossa imagem, nos colocam para somente os escândalos. Vocês se lembram do escândalo da Universal, do escândalo da igreja Renascer, até mesmo da Assembleia de Deus? A revista Veja uma vez direcionou 6 páginas do centro para falar da Assembleia de Deus contra o nosso movimento. A maioria das pessoas tem um certo preconceito com a minha vida, com a sua, porque somos crentes, porque somos evangélicos. E esta mesma mídia que nos persegue hoje, um dia vão ter que engolir cada uma das palavras que disseram. Um dia, as páginas dos jornais que estamparam em primeira capa, as principais revistas, e o Jornal Nacional, que de manchete já jogaram uma maldição sobre a igreja, dizendo: pastor roubou, pastor matou, pastor adulterou, coisas assim. Um dia vão ter que pegar o assunto principal e dizer: desapareceu um povo da terra. Desapareceu, simplesmente desapareceu. Para falar do arrebatamento da igreja, eu tenho que te levar para dentro da escatologia bíblica sagrada e lhe falar que o projeto de Deus não se deu agora, de 1 ano, 2 anos agora, não. O projeto de Deus é desde a eternidade. Tudo que Deus arquitetou, e hoje está escrito na palavra, e tudo que vai acontecer, Deus arquitetou antes da fundação do mundo. Pastor, por que é que Deus vai nos arrebatar daqui? Porque esta igreja, este povo que aceitaram a fé de Cristo Jesus, este povo que antigamente era chamado de povo barulhento, de povo simples, de povo da Bíblia, da capa preta, este povo está nesta terra, mas não merece viver nesta terra, não porque a terra é muito boa para que nós possamos viver nela, mas na realidade a terra não merece a nossa existência aqui na terra. A terra não é digna de ter um homem ou mulher como esse que está do seu lado, que paga um preço miserável pela fé, porque está em casa e é perseguido pelo pai, é perseguido pela mãe, é perseguido pela sociedade, é perseguido por todas as pessoas. A maioria das pessoas que são crentes na atualidade tem vergonha de dizer que são crentes, porque quando diz que é crente, automaticamente sofre um certo tipo de preconceito. E sabendo Deus que um dia aqueles que aceitariam a sua fé, aqueles que aceitariam a sua palavra seriam desta tamanho
tamanha forma perseguidos, Deus então preparou um lugar melhor para mim e para você. Há um lugar além das nuvens, além da nossa compreensão. Há um lugar onde a doença não pode habitar, onde a tristeza não pode entrar, onde a depressão não quer ser sua amiga e nem pode ir. Há um lugar que está guardado dentro do coração de Deus. Jesus foi preparar este lugar, e este lugar não foi feito para Satanás nem para os demônios. Este lugar não foi feito para as prostitutas, não foi feito para os políticos que levam a vida desonesta. Este lugar não foi feito para aqueles que levam uma vida dupla dentro da igreja. Este lugar não foi feito para aqueles que têm a língua grande e falam mal de todo mundo. Este lugar não foi feito para aqueles que estão com o corpo aqui dentro, mas o coração nos objetos que estão lá fora. Este lugar que Deus preparou, Ele preparou para um povo seu, zeloso, especial e de boas obras, e um povo que sabe adorar o seu nome. Quem aqui acha que pertence a esse povo, jogue a mão lá em cima, glorifique a Deus e diga: eu quero ir. Você está me ouvindo? Escute. Para falar do arrebatamento da igreja, desses assuntos de escatologia, eu tenho que fazer aqui tenho que provocar uma certa tensão na sua vida. Eu tenho que te fazer sentir o momento. Pastor, como é que se dará o arrebatamento? O apóstolo Paulo explica em Tessalonicenses 4,16. Dada a palavra de ordem, para que o arrebatamento da igreja aconteça, é necessário uma palavra de ordem. Quem é que dará esta palavra de ordem? Deus Jeová. Como é que Deus dará essa palavra de ordem? Quando a igreja dele tiver executado o seu projeto na terra, quando a igreja houver pregado o evangelho de Cristo a todas as criaturas. Se você ama o arrebatamento da igreja em história e quer ir para o céu, então você pode ajudar Jesus Cristo a voltar mais rápido. Como, pastor? Repartindo a palavra da verdade que tem dentro de você, com o seu vizinho, com o seu amigo, com aquele que trabalha com você. Porque quando Deus observar a terra e ver que o evangelho foi difundido aqui e acolá, então meu Deus dará a sua palavra de ordem. Para que Deus dê esta palavra de ordem, pelo menos 1/3 da humanidade ainda necessita ouvir a palavra de Cristo. Somente na janela 1040 são 60 países que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Somente no interior da Índia existe uma cidade chamada de Cidade Refúgio, com quase 3 milhões de leprosos, e nenhum missionário até hoje teve coragem de entrar lá dentro com medo de pegar a lepra sobre o seu corpo. Para que o meu Jesus possa voltar na terra, é necessário que a igreja que hoje está em um sono letárgico, a igreja que está anêmica espiritualmente, volte a amar os princípios bíblicos e volte a pregar o evangelho com muita seriedade e verdade. Sabe o que foi que aconteceu no meio da caminhada? Satanás colocou outras intenções no coração da igreja. Outras coisas ocuparam no nosso coração o lugar que ocupava a esperança do arrebatamento da igreja. Antigamente o crente se preocupava com a vinda de Jesus. Então o que é que ele fazia? Ele se preocupava com a maneira como ele se vestia. Ele se preocupava com a maneira como ele falava, com as pessoas com quem ele tinha amizade. Ele ia para a igreja, ele dizimava certinho, ele orava, ele consagrava, ele participava do jejum da igreja, ele participava da consagração da igreja. Ele entrava dentro de um santuário como esse e não sentava logo de cara para bater papo com as pessoas. Ele se preocupava com a alma dele, dobrava o joelho no chão, falava com Deus, dizia: Deus, fala comigo nessa noite. Os crentes se cuidavam naquilo que colocavam diante dos seus olhos, se preocupavam com as coisas que ouviam, mas as coisas entraram de uma tal forma, numa situação que parece ser irreversível, que hoje os mesmos crentes que achavam tanta coisa errada no passado, abriram precedentes sem parecer, e hoje nada mais do que era errado para eles é errado mais. Hoje em dia o errado é uma pessoa andar de terno e gravata debaixo do sol quente de São Paulo, e uma pessoa vir para a igreja com uma roupa de qualquer maneira, que não honra Cristo, e que pelo contrário provoca um espírito de sensualidade. Isso é o certo, porque as pessoas dizem que o meu Jesus quer apenas o coração. Deixa eu te dizer uma verdade: Jesus não vem arrebatar coração, Ele vem arrebatar o seu povo, Ele vem arrebatar a sua igreja, que tem que estar em santidade. Quem concorda comigo, jogue a mão lá em cima e dê um glória a Jesus. Escute, não se ludibrie, não se deixe enganar. Não é porque você tem uma vida abastada, tem um carro novo, uma casa nova e a sua empresa vai bem, e você congrega em uma igreja onde você faz de tudo, e tudo que você quer você pode fazer. Isso não dá a segurança de ir para o céu. Não dá. Israel estava desse jeito.
Israel brigava com Deus, queriam carne, queriam cebola, queriam tudo, tinham saudade do Egito. E um dia Deus falou: eu mato esse povo. Moisés disse: não mata não, Senhor, porque esse povo, eles estão em processo de transformação. Mas Deus perdeu a paciência um dia. E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu vou dar um jeito nesse povo. O que é que o Senhor vai fazer? Tudo bem, eu não vou matar eles, Moisés. Eu não mato eles, eu não deixo eles morrer de fome, não deixo eles morrer de frio, não deixo eles morrer de calor. Só que tem um negócio, que é, Senhor, na minha terra ninguém entra. Dos que saíram do Egito, quase 3 milhões de pessoas, somente 2 atravessaram a entrada da cidade de Canaã, da terra de Canaã. O restante do povo que saiu do Egito morreram no meio do caminho. Eles tinham uma vida abastada, eles tinham comida, tinham roupa, mas não tinham a segurança de entrar na terra prometida. Porque para entrar na terra prometida, primeiro tem que ter coragem. Josué e Caleb tiveram coragem de enfrentar aqueles crentes que haviam no meio de Israel, que não acreditavam na graça e na guarda de Deus. Tiveram coragem de enfrentar aqueles que haviam se corrompido no meio da covardia humana, dizendo: não, nós não podemos entrar lá, porque lá só tem gigante, lá só tem isso, só tem aquilo. Josué e Caleb invocaram a palavra de Deus. Quem invoca a palavra de Deus é porque tem paixão por Ele e ama Ele. Só vai entrar no céu no arrebatamento aquele que tem intimidade com Deus. Você pode continuar vindo aqui na missão, indo na Assembleia, na Igreja Deus é Amor, na Batista. Você pode respeitar todos os usos e costumes da sua igreja. Mas se aqui dentro do seu coração você não tem intimidade com Deus suficiente para que quando você faça uma coisa errada, a sua consciência ainda queime e arda, você está desqualificado para ir para o céu. Você pode ser um bom crente aqui, mas não estará preparado para entrar dentro daquele lugar. E o que é que acontece então, pastor, no arrebatamento? Deus dá a palavra de ordem depois que a igreja executar os seus planos e os seus projetos. Dada a palavra de ordem, o arcanjo de Deus grita. Quando o arcanjo grita, esse arcanjo é Miguel, ele não grita para a igreja. O arcanjo grita para Israel, porque Israel é o relógio de Deus. Quando o arcanjo grita, todo judeu em qualquer parte do mundo que estiver vai ouvir a seguinte frase: Israel, o seu rei vem aí. Só que Israel vai apenas ouvir e não vai poder entrar lá dentro. Porque quando o arcanjo está gritando para Israel, um outro anjo, não sei se um querubim ou um serafim, pega uma trombeta e toca a trombeta. E quando a trombeta toca, o som dela corta todas as dimensões e vai nos ouvidos daqueles que estiveram com a vida preparada, com a roupa limpa, com a alma diante do Senhor, com os joelhos calejados de oração e com o desejo de saírem deste mundo miserável e irem habitar lá no céu. Mas nesse dia não vai ser muito fácil, porque nem todos os que estão entre nós estão com seu ouvido afinado no diapasão do Espírito. Nem todos que estão aqui nesta noite serão arrebatados. Olhe para o irmão que está do seu lado esquerdo, e agora é um olhar sério, não é um olhar de brincadeira. Olhe para ele, olhe para o outro que está do outro lado, olhe atrás e olhe aqui para frente. Olhe para o púlpito e não tenha medo de imaginar que alguém do púlpito vai ficar também. Viu o irmão do seu lado? Pois então escute. Na parábola das 10 virgens nós temos um exemplo do arrebatamento. 5 loucas, 5 prudentes. Se a matemática divina funciona, nós estamos perdidos. 50% vai, 50% fica. Neste dia o transtorno será demais. Pessoas estarão conversando com pessoas cara a cara, a trombeta toca. A pessoa que está com o ouvido limpo e a alma guardada, ela desaparece no abrir e piscar de olhos. 7 milésimos de um segundo. Faça o teste aí. Pronto, sumiu. Casais aqui ficarão entristecidos, porque um dos dois guardou a palavra e o outro não. Filhos estarão chegando da escola, porque a Bíblia não diz o horário. Chegarão em casa e não encontrarão o pai e a mãe mais dentro da sua casa. Aqueles crentes chamados de fanáticos, com seus cabelinhos amarrados em forma de coque, sem nenhuma pintura no rosto, que andavam com a Bíblia debaixo do braço, parecendo desodorante, não estarão mais entre nós. Não mais atormentarão o mundo. Pelo contrário, você verá muitos pastores, homens poderosos que exploraram a fé do povo, homens que são gerentes e donos de tantas convenções que brigam por causa de poder, chegando na porta da igreja no culto, sentado no seu belo carro, e quando entra dentro da igreja, aquela meia dúzia de gato pingado, e a notícia começa a se esparramar na terra: desapareceu um povo.
Aviões sem os seus pilotos caem do céu. Ai daqueles que estiverem indo para um congresso dentro de um ônibus reunido com um grupo de crentes preparados, indo para o congresso, indo para um retiro espiritual. Ai daqueles que não estiverem preparados. Se o motorista for crente, se o motorista for salvo e o ouvido dele estiver afinado, acidentes nas estradas, milhares de pessoas mortas, a terra será banhada em sangue. Poderia ser agora. E se Deus resolvesse tocar a trombeta agora, quem aqui tem certeza de que ouviria ela? Pastor, eu não tenho, o que é que eu faço? Ainda dá tempo de acertar. Ainda dá tempo de botar azeite dentro da botija. Ainda dá tempo de chorar, ainda dá tempo de cair de joelhos, ainda dá tempo de pedir perdão, ainda dá tempo de voltar atrás, ainda dá tempo de parar de fazer coisa errada, ainda dá tempo de acertar a sua alma. O dia do arrebatamento será um dia negro. Será um dia negro para aqueles crentes raimundos. Conhece crente raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Será triste para aqueles que cultuam a Deus aqui conosco, dançam aqui, mas que nos finais de semanas vão para shows assistirem cantores mundanos. Será triste para aqueles que aqui tomam a ceia do Senhor e quando estão reunidos com o seu grupinho de meia dúzia de pessoas sem compromisso, enchem a cara de cachaça, fumam escondido e até drogar se drogam. Vai ser triste esse dia para essas pessoas. Esse dia será negro. Será negro para aqueles que ficam na igreja, mas não se decidem em batizar. Gostam de ouvir a palavra do pastor, mas não querem assumir um compromisso com a igreja. Não querem assumir um compromisso com a fé. Não, ainda dá tempo, porque se eu me batizar, pastor, eu vou ter que andar certinho. E do jeito que eu estou, tá bom, eu escuto a palavra, eu me arrepio, eu até choro, falo em línguas, e daí? Batismo com o Espírito Santo não salva. Choro não salva. O que salva é um compromisso assumido com Deus. O dia do arrebatamento será triste para aqueles casais que vivem de aparência. E quando chegam na missão, pegam na mão, no braço um do outro, dá um beijinho no rosto. E quando entram dentro do carro, já um vira para cá, o outro para lá. E chegam em casa, um dorme no quarto, o outro dorme no outro. Vai ser triste para esses, porque a decepção será grande demais. O dia do arrebatamento vai ser triste, negro, para os filhos desobedientes. Para aqueles filhos que exploram o pai, que batem no pai, que brigam com a mãe, que falam coisas horríveis contra os pais. Para aqueles filhos que não sabem obedecer o caminho onde o pai o ensinou. Vai ser triste e decepcionante. O dia do arrebatamento vai ser triste para aqueles que enfiaram na cabeça que iam para o céu. Colocaram dentro da cuca que eram salvos e não precisavam mais melhorar de vida. E se ludibriaram porque estavam indo bem financeiramente, estavam indo bem dessa forma, daquela, mas não cuidaram das suas vestes. Por cima dessas roupas coloridas aqui, quando Deus olha do céu, Deus não vê roupa vermelha, nem preta, nem amarela. Quando aceitamos Jesus, nós recebemos uma roupa branca. E eu fico imaginando como é que Deus olha do céu para cá nesta noite, enxerga a cor das nossas vestes. Tem pessoas que estão com elas salpicadas, maculadas. São pessoas que levam a vida do jeito que dá, obstinadas, não querem mudança, querem apenas o louvor das alturas, querem apenas o domingo da ressurreição, mas não querem a sexta-feira da crucificação. Querem a alegria de ver o Cristo ressurreto, mas tem medo de olhar para Ele quando Ele está na cruz agonizando, por causa dos pecados miseráveis que nós carregamos dentro de nós. O dia do arrebatamento será um dia de grandes surpresas. Neste dia você não vai poder enganar Deus com seus gritos, nem com seus pulos, nem com as suas palmas, porque para isso você consegue enganar o homem. Tanta gente que aqui faz tanta coisa bonita na igreja, mas que naquele dia vão querer arrumar um buraco para pular dentro dele, porque quando perceber que as pessoas, aquelas a quais ele olhava e dizia, não precisa tudo isso para ser crente, não precisa levar uma vida tão certinha assim, quando eles desaparecerem,
Neste inteirinho os mortos ressuscitaram. O Senhor dos vivos e dos mortos está em cima no céu. O arrebatamento será invisível aos olhos dos homens. Somente os espirituais vão poder perceber e participar dele. Quando o arrebatamento for concluído, pessoas de todas as tribos, línguas e nações forem ocultados por uma nuvem no céu, começa na terra um caos. E eu tenho pena daqueles que ficarem aqui. Será pior para aqueles que estiveram na igreja e ficaram do que para aqueles que nunca frequentaram a igreja. Você vai ter que suportar o seu vizinho correr na sua casa e dizer: ei, o que aconteceu? Por que todo mundo foi e você ficou? Por que todo mundo foi e você ficou? E por que o meu filho, que pastores vão ter que dar conta de tanta coisa? Os filhos que são de pais descrentes, os pais vão vir na igreja. E se ficar algum obreiro, ele está perdido. Porque o pai e a mãe vai querer: você tem que dar conta do meu filho, senão eu vou abrir contra você um processo de sequestro. Porque ele saiu para ir na vigília, ele saiu para ir no culto e não voltou para casa. Onde está o meu filho? A igreja está arrebatada. Se há um lugar negro para aqueles que ficaram aqui, para aqueles que subiram, só festa. Só festa. Roupas brancas. Está vendo a ruga no rosto do seu irmão? Vai desaparecer. Está vendo esse irmão do seu lado que anda de bengala? A bengala não sobe para o céu. Lá ele vai ser restaurado. Os cegos subirão enxergando, os surdos ouvindo, os mudos falando. Os aidéticos vão deixar a carcaça podre, e a carcaça podre vai ser transformada num corpo de glória, onde a doença não toca, onde Satanás não toca, onde o pecado não toca. Somos levados para o céu, e há uma grande mesa que vai do Oriente ao Ocidente. Salvos de todos os tempos e de todas as histórias estarão sentados ali. Eu quero um lugarzinho do lado de Moody, o maior ganhador de alma que a Europa conhecera. Vamos dividir a mesa do arrebatamento com Abraão, Isaac, Jacó. Pastor, vamos conhecer uns aos outros lá? É claro que vamos. Que graça tem ir para uma festa que você não conhece ninguém? Só não teremos lembrança e memória das coisas tristes que ficaram aqui para trás. Enquanto os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos estão aqui sofrendo, nós estamos lá em cima, tomando o vinho da vitória com Jesus de Nazaré. Estaremos sendo servidos pelo próprio Cristo. E nesse dia, Ele não sentará na mesa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não. Nesse dia Ele sentará na cabeceira da mesa como o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro. Pode ser agora. Vamos tirar os olhos do mundo, do céu, vamos colocar os olhos no mundo. Reuniões nas Nações Unidas. O mundo vira um caos. Nunca houve uma catástrofe de tamanho mundial assim. Líderes de todos os lugares se levantam, e de repente, no meio da liderança toda, se levanta um homem chamado de filho da iniquidade, chamado de anticristo, aquele que é contra Cristo. Eu, pelo que estudei a Bíblia Sagrada e o pouco que entendo de escatologia, tenho certeza de que o anticristo já nasceu. Em algum país do leste europeu, tendo sangue de judeu nas suas veias, ele está crescendo e sendo preparado para reinar este nosso mundo. Eu estive na Europa pregando algumas vezes, e me lembro muito bem de que lá, uma vez pegando um jornal, alguém dizia assim sobre o mercado comum europeu: já temos uma moeda que funcionou, o euro, agora precisamos de um homem. Não importa se ele venha da parte de Deus ou da parte do diabo, mas precisamos de um líder para unificar a Europa inteira. Prepara o prenúncio da vinda de Cristo, igreja. Ei, amado, você que se perde em coisas pequeninas, você que por qualquer coisa tropeça na vida cristã, abra os olhos. Quando eu olho para a ciência e ouço dizer que a camada de ozônio que estava aberta voltou a fechar, e as pessoas dizem: não há mais perigo da terra se queimar, eu fico assustado. Porque a minha Bíblia Sagrada diz que no final dos tempos, depois que a igreja for arrebatada, porque a igreja funciona nessa terra como um pêndulo. A igreja é o que dá o equilíbrio nessa terra. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Este mundo só não está pior porque eu e você estamos temperando ele aqui. Este mundo só não está pior porque nós somos luz. Sabe por que os bandidos ainda não mandam inteiramente São Paulo? Por causa da sua vida. Porque quando você anda na rua, do seu lado anda um exército de anjos do céu para guardar a minha vida e a sua.
se ludibrie com maus presságios. Não se ludibrie com falsas esperanças. A esperança deste planeta não é Lula. A esperança deste planeta não é George Bush. A esperança deste planeta não é José Eduardo, presidente de Angola. A esperança desta igreja não é Fidel Castro, lá de Cuba. A esperança desta igreja não é nenhum filósofo como o presidente Fernando Henrique Cardoso, não. A esperança deste mundo está nas mãos daquele que está sentado em um alto e sublime trono, e que em breve vai vir resgatar a minha vida e a sua. Crente que tem medo do arrebatamento da igreja, precisa aceitar Jesus nesta noite, porque quem está preparado, ora sim. Ora vem, Senhor Jesus. O anticristo se levanta num canto. Ele tem tanta inteligência, ele é possuído, possesso por Satanás. Ele consegue ludibriar os povos, consegue colocar paz onde não há paz, e de repente ele traz soluções rápidas e costumeiras para o arrebatamento da igreja. Eu li um dia desse uma revista chamada Planeta Terra, uma revista de cunho esotérico, e lá eles diziam assim: os cristãos que existem no mundo hoje vão desaparecer. Eu assustei, porque os crentes não falam em arrebatamento da igreja. Só dois grupos falam que Jesus vai voltar nessa terra. Primeiro é o grupo do Alziro Zaru. Um dia desse eu liguei um rádio e escutei a mensagem assim: Jesus está voltando. E eu falei, quero ouvir essa mensagem. Daí a pouco o Alziro Zaru, José de Paiva Neto, um sincretismo religioso maluco. E o segundo, são povo do movimento Nova Era, New Age, esotéricos. E neste livro eles explicavam o que aconteceram. Os cristãos vão ter que desaparecer do mundo porque eles atrasaram a humanidade. Atrasaram no crescimento filosófico e dos conhecimentos do mundo místico. Então eles dizem que vai vir uma nave cor-de-rosa e vai pousar no céu deste planeta. E nós que somos cristãos temos uma coisa tão ruim, que vamos ser tirados da terra e lançados dentro dessa nave, e vamos ser levados para um outro planeta para aprendermos a espiritualidade. Amados, enquanto a igreja não fala do arrebatamento, Satanás já está arrumando argumento para explicar para onde é que nós vamos. Eu não vou de nave cor-de-rosa, eu vou numa carruagem de fogo, eu vou na graça. Ai, Jesus. 3 anos e meio de paz. 3 anos e meio de paz. Durante 3 anos e meio ele vai conseguir colocar paz. Ele vai conseguir fazer com que judeus e árabes entrem em um acordo. Ele vai conseguir com que os países pobres como nós consigamos pagar a nossa dívida, ou os países de primeiro mundo perdoar a gente. Ele vai ser um líder, ele vai ser querido, ele vai ser adorado. E como neste planeta só existe uma terra santa chamada Jerusalém, ele vai focar os seus olhos lá dentro de Israel. Porque quem não sabe, Israel é o relógio de Deus. A Bíblia Sagrada tem uma parábola de Jesus que diz assim: olhai para a figueira, quando os seus ramos estiverem terros, saibam que já está pronto para a ceifa. A figueira é Israel, os ramos já estão dando frutos, e todos nós apontemos os nossos olhos para lá. Israel é um termômetro do arrebatamento da igreja. Estamos ouvindo guerras lá, e de repente, quando nós ficarmos sabendo que o tratado de paz foi assinado, arrume a sua mala, mas não a mala de roupas aqui, prepare a sua mobília espiritual, porque quando houver paz, virá repentina destruição, não para nós, porque nós estaremos no céu de luz, no céu de glória, cantando o cântico da vitória. Quem é que vai para lá comigo? Levanta a mão e adore. Deixa eu falar com aqueles que vão ficar. Ei, você que vai ficar. Não, pastor, eu vou para o céu. Vai nada, o céu não é lugar para você. Não, pastor, eu quero ir para lá, mas o céu vai ser monótono para você. Por quê? No céu não tem bailão, no céu não tem alambique, não tem banca de revista pornográfica, não tem site pornográfico para você ficar a madrugada inteira na internet. No céu não tem show com Zezé de Camargo e Luciano. No céu não tem show com Skank. O céu não é para você. O céu é só para crente quadrado que só sabe dar pulo e glória a Deus. Quer ir para lá? Acerta a sua vida. Deixa eu falar com aqueles que vão ficar, pastor. Falar com aqueles que vão ficar, Júnior. Ouça. Você que vai ficar, pelo amor de Deus, não se engane. O anticristo vai parecer um Deus. Vai falar palavras que vai deixar
todas as pessoas arrepiadas. Ele é um verdadeiro Dom Juan. Não dê atenção às conversas dele. Ele vai colocar paz. Não aceite nenhum dos projetos tecnológicos dele. Quando a Bíblia fala que as pessoas vão ter que receber um sinal na mão direita ou na testa, a Bíblia Sagrada é um livro atualizado. Hoje em dia muitos projetos já estão feitos, porque antigamente usava-se moeda. A moeda não deu certo, fizeram papel moeda. Papel moeda pode ser roubado, fizeram talão de cheque. Talão de cheque pode ser roubado, fizeram então cartão de crédito. Já clonam cartão de crédito. Então o que é que estão inventando agora? Um tipo de sistema de chip que vai ser colocado na mão. Haverá uma empresa por detrás disso, depois do arrebatamento. Por enquanto você pode ficar tranquilo. Mas depois do arrebatamento, este chip virá da empresa do anticristo. Não aceite. Mas pastor, eu vou morrer de fome. Morra de fome, mas vai para o céu. Durante 3 anos e meio será de paz. 3 anos e meio depois, percebendo que o tempo está findando, ele mostra as suas garras. Ele fez um pacto com Israel, e a Bíblia diz, Paulo dizendo aqui em Tessalonicenses, ele vai tentar colocar a sua imagem dentro do templo. Ele vai fazer um pacto de paz com os judeus vão começar quase que a adorar, mas quando eles verem ele entrando dentro do santuário e dizendo, eu quero ser adorado, os judeus vão começar a brigar contra ele. Aí virá uma perseguição sem tamanho. Aí entra aquela parte da Bíblia que diz que a pessoa que quiser ser salva, terá que ser salva pelo derramamento do seu sangue. Para ir para o céu depois, você vai ter que comprar a entrada dele com o martírio da sua alma. E quando Deus começar a derramar os seus cálices, há um cálice que misericórdia, me arrepia só de lembrar. A Bíblia diz que Deus derramará um cálice de ira tão grande, que os homens vão tentar procurar a morte e não vão encontrar. Vão se atirar na frente de carro, vão se arrebentar, mas vão ficar vivos e paralíticos. Este mundo está por um fio. A igreja é como um avião, como disse um velho e grande pregador. Estamos dentro deste avião. O piloto deste avião é o Espírito Santo. Já demos a partida e estamos taxiando pela pista. O avião já está pegando força para poder disparar. Já estamos correndo. E antes que a pista acabe, o Espírito Santo vai puxar o manche. O manche é aquele controle que levanta o bico do avião. Quando este manche for levantado, igreja, se prepare, porque sairemos desta terra. Queira o diabo ou não, queira o seu pai ou não, queira a sua irmã ou não, queira aqueles que congregam com você ou não, o céu é o nosso limite. Quem aqui quer ir para o céu? Deixa eu ver. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. 3 anos e meio de perseguição, de tristeza, sangue sendo derramado. Muitos desviados desse dia vão aceitar a Cristo. A Bíblia diz que desta tribulação vieram muitas pessoas, grandes e pequenos, mártires que vieram de grande tribulação. Muita gente vai ser salva nesse dia. Só que eu e você vamos estar lá no céu tomando um coquetel com Jesus, enquanto os outros vão ter que ralar muito aqui para poder entrar lá. Irmão, eu prefiro chorar agora sendo perseguido do que chorar no dia do anticristo e ter que pagar com a minha vida. Ei, a igreja de Cristo, vamos nos preparar, vamos voltar a ser santos. Irmã, quando chegar lá na tua casa hoje, dá uma olhadinha dentro do seu guarda-roupa, querida. Dá uma olhadinha naquelas roupas que você coloca e, com todo respeito, quando você veste, parece uma prostituta. Com todo respeito, eu falo isso porque em Provérbios diz para tomarmos cuidado com mulheres que vestem roupas parecidas com roupas de prostituta. Bota fogo naquilo. Bota fogo naquilo que é indecente. Guarda a sua alma, santifica a sua vida, e só pode dar glória a Deus agora quem concorda comigo e quem acha que isso é o padrão para ir para o céu. O anticristo está dominando a terra. Israel se revolta. 2 testemunhas aparecem do nada. Começam a fazer prodígios similares aos prodígios de Moisés e Elias. Começam a pregar. E o anticristo manda matá-los. Esquartejam as testemunhas. Esparramam os pedaços pelas praças. E uma câmera filmando 24 horas, esparramando pelo mundo, mostrando o terror dele, dizendo: quem for contra o meu poder terá o mesmo fim dessas 2 testemunhas. Só que 3 dias depois, as câmeras estão filmando ainda, e os pedaços, os corpos começam a se juntar, e as 2 testemunhas têm o corpo transformado e são arrebatadas acima no céu. Quando eles são arrebatados no céu, Israel se revolta contra o anticristo. E para aqueles que não sabem, Israel é a menina dos olhos de Deus. Estamos no final dos 7 anos, estamos chegando perto da guerra do grande Armagedon. O mundo inteiro se revolta contra Israel, porque Israel tem uma proteção espiritual. Ninguém consegue destruir aquele país. Quer ser abençoado, irmão? Uma vez por dia, estenda a mão para Jerusalém e diz: eu te abençoo, Jerusalém. Quer ser abençoado, amado? Passe a amar Israel. Israel tem uma proteção espiritual. O mundo inteiro se revolta contra Israel.
a Rússia e outros grandes países, a China, se juntam com os grandes potentados para destruírem Israel. Nesse momento, eu e você estamos nos levantando da mesa lá do Cordeiro, comemos durante 7 anos, bebemos durante 7 anos, aprendemos os cânticos espirituais, nos confraternizamos, e de repente o nosso Senhor diz para a gente assim: igreja, agora vocês não são mais uma igreja, agora são minha noiva e são meu exército. Se prepare, porque nós vamos fazer uma visitinha lá na terra de volta. E aí o que acontece? Israel está no vale do Armagedon, as câmeras filmando Israel, o mundo inteiro com mísseis apontados para lá, e antes que alguém aperte o botão, alguém grita: o que é aquilo lá em cima? E alguém olha lá para cima e diz: será o exterminador do futuro? E alguém diz: não, não é. Será o Rambo? Não, não é. É o super-homem? Não, não é. Quem é? É o leão da tribo de Judá, que volta para arrebatar. Eu já falei para não deixar copo aqui, falei 1 milhão de vezes já. Quando eu estou tomado, quebra tudo. Levante a mão direita e dá um tapa nas costas desse crente aí. Fala para ele: quer ir para o céu? Com todo respeito, diga para ele, com todo respeito, toma vergonha na cara e volta a ser crente de verdade. E se você quer ser isso, deixa Deus te tomar. Aleluia, aleluia. Judas vaticinou isso dizendo: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Eu e você vamos vir do lado dele. E aí o que vai acontecer? Sabe o que os homens otários vão fazer? Tiram o armamento de cima de Israel e colocam o armamento em cima da gente. Eu e você vimos sentado do lado do general. Jesus não vem sozinho. Desse dia ele não vem sentado nas asas de um querubim, nem numa nuvem, nem voando. Ele vem sentado em cima de um cavalo branco. Vem sentado em cima do cavalo branco, e na sua coxa direita tem um manto vermelho escrito assim: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os homens viram os mísseis para a gente. Nesse dia, amado, você que tem medo de barata, vai olhar para aquele míssil e vai querer: Jesus, deixa eu destruir ele. Só um toque do meu dedo destrói. Jesus: não, calma, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Israel é o meu povo. Jesus não vai jogar raio, Jesus não vai estender a mão e gritar, não. A Bíblia diz que Jesus vai fazer assim, ó. A Bíblia diz que com o sopro da boca dele, todas as nações da terra serão destruídas. Os inimigos de Deus serão destruídos. Israel se converte. Jesus desce em Jerusalém. Ele entra dentro do templo e toma para si o trono de Davi. Jesus senta no trono de Davi. E eu e você vamos ser súditos com ele lá. Eu e você vamos estar num corpo tão glorioso que eu quero ir na África agora. É abrir e fechar o olho, você já está lá. Não, eu quero voar lá em cima. Pá, você vai poder para onde você quiser. Você não vai precisar andar. Quem está num corpo glorificado não anda, ele flutua. Cada crente vai ter um brilho lá. Como é que é isso, pastor? Isso é revelação. Porque como é que vai fazer? Se essa história de coroa for séria, tem... Na cabeça de Moody não vai ter que colocar a coroa da cabeça de Moody deve ser o tamanho da torre de pizza. Ele ganhou 1 milhão de almas. E para aquele coitadinho que nunca ganhou nenhuma alma, como é que fica? Então, eu penso que a diferença entre nós será o brilho que vai estar do nosso lado. Cada um vai resplandecer diferente. Uns vão resplandecer como ouro, porque ganharam muitas almas para Jesus e fizeram um bom trabalho. Outros vão resplandecer como a prata. Outros como bronze. E outros vão chegar lá com a palma na mão, uma flor. Vão entrar lá. E um dia tinha um menino na minha cidade, o Abraão, ele era meio doido. E a gente dizia: Abraão, para ir para o céu, você tem que ganhar alma. Mas se eu não ganhar, eu entro, entra. Mas você vai entrar só com uma palma na mão. Eu disse: rapaz, o negócio é entrar lá. Ele disse para mim: não importa que eu tenha que morar no subúrbio do céu, que eu seja faxineiro lá. O negócio é entrar lá. Irmãos, eu quero entrar lá, mas eu quero entrar pela porta. Aleluia. Oh glória! Instaurado está o reino milenar de Cristo. E durante 1000 anos Satanás está amarrado. Durante 1000 anos a terra conhecerá paz, justiça. Porque quem vai governá-la será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o resto eu deixo para uma outra história. Porque se lermos Apocalipse 21, vai nos contar a história de um novo céu
e de uma nova terra. Diga para o seu irmão, isso não é tudo. Isso é só o começo. Ainda tem um novo céu e uma nova terra. E é nesta nova terra que a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. É para Ele. Escuta aí para terminar. Só que lá em Apocalipse 21 diz que Deus preparou um povo seu para morar lá. E quem é este povo? Que vai habitar na Nova Jerusalém. Quem são esse povo? Porque todo mundo acha, de todas as religiões, acha que toda religião é certa. O Papa diz que só os católicos que vão ser salvos. O Bispo Macedo fala que é só o povo da Universal. O pastor Fanini diz que é só o povo da Batista. O pastor Zé Wellington é só o povo da Assembleia. E aí, quem é que está certo nessa história? O pai do Júnior, Valmor, fala que é só o povo de Joinville que vai para o céu. E como é que fica a história? Alguém está errado nessa história. O padre Marcelo vai lá na missa dele e canta lá: tem anjo voando do lado de Nossa Senhora. Só se for no capeta do inferno. Do lado do meu Jesus, não. E ele diz que o povo dele vai para lá. Alguém está errado na história, sim ou não? Eu não quero ir para o céu morar do lado de uma pessoa que não teve que pagar nada para poder entrar lá. Eu ralei igual um condenado, irmão. Eu comi o pão que o povo amassou. É pior que o pão que o diabo amassa. Eu sofri chicoteada de igrejas, de ministérios frios. E agora eu vou ter que chegar lá, encarar aquele cidadão que nem abria a boca para dar glória a Deus dá. Eu dou um cascudo na cabeça dele, se eu ver ele dar. Para ir para o céu, tem que estar preparado para morar lá. Cutuca o irmão e diz: para ir para lá tem que estar preparado. Diga para ele, além de preparado, tem que estar perdoado. E agora apertou. Eu queria parar, mas vou continuar. Aleluia. Prepara o lombo aí, é agora. Ai, Jesus. Eu não sei se tem algum católico aqui. Se tiver, com todo respeito. O problema do ser humano é que ele peca, erra e vai pedir perdão para a pessoa errada. O cidadão erra, peca e pega, bota uma cruz nas costas e vai lá em Aparecida, dobrar o joelho diante da imagem. Ah, lá vem os crentes falar que não gostam de Maria. Ei, tá errado, nós gostamos de Maria. Quer ver quem gosta de Maria aqui? Eu só queria que você me dissesse que Maria que é que você gosta, porque tem um monte. A Aparecida é escurinha. A Virgem de Fátima tem um rosto redondo, porque os portugueses têm um rosto redondo. A Santa de Virgem tem um nariz comprido, porque os franceses têm um nariz comprido. A Iemanjá, ela fica só dentro da água. E um monte dessas aí é tudo Maria para eles. Daqui uns dias vão fazer uma Maria movida a pilha, vendendo no Paraguai. Tem tanta Maria. O problema do homem é esse: ele erra, peca, Reginaldo, e vai pedir perdão para a pessoa errada. Outros é pior: peca, erra e pega lá uma galinha preta, torce o pescoço dela e enche de sangue de galinha preta uma encruzilhada. Deixa eu dizer para você, só existe uma coisa que perdoa pecado. O que perdoa pecado não é joelho em cima de grão de milho. O que perdoa pecado não é carregar a cruz nas costas até Aparecida. O que perdoa pecado não é São Sinfrônio, Santo Antônio, Santa Maria, Santa Biroqueta. Quem perdoa pecado não é São Jorge, que já fugiu do cavalo. Quem perdoa pecado não é Exu, Oxalá. Quem perdoa pecado não é Zé Pilintra, Zé Pilantra, tranca a rua. Quem perdoa pecado não é sangue de galinha preta. Quem perdoa pecado é só aquele que é o Cordeiro de Deus e é o sangue dele. Quem aí está banhado com o sangue de Jesus? Não, tem alguma coisa errada. Olha para o irmão de novo do seu lado. Como é que pode estar banhado com o sangue de Jesus, ouvindo uma mensagem dessa, está com o olho seco igual o olho de coruja até agora? Como é que pode falar que vai ser arrebatado e até agora não abriu a boca nem para respirar? Lá vai, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Quer ir para o céu? Abre a boca para adorar. Só para terminar, bispo, alfinetar o diabo. Pastor Alain, eu estou com raiva do cão, porque ele está entristecendo a senhora. Eu vou pegar ele pelo chifre hoje, no nome de Jesus, e vou chutar um mulambo dele. Satanás não tem poder de tocar nos servos de Deus. Crente que vai ser arrebatado não pode sucumbir diante de Satanás. Você tem que dar um grito e ele se curvar diante de você. Quem concorda comigo, joga a mão lá em cima e adore ele. Quer ir morar na Nova Jerusalém? Quem quer? Para ir para lá tem que estar acostumado com o ambiente de lá. Amém? Diga, irmão, se não tiver acostumado,
Você vai querer sair correndo de lá. Primeiro, vai ter gente que quando entrar no céu, se é que vai chegar lá, vai achar que está no inferno. Por quê, pastor? Porque vai ver tanta gente lá que ele fala, não, esse aqui está aqui. Eu jurava que ele não vinha. E vai ter gente que vai quase se desviar, porque vai olhar e falar, aquele não veio, mas eu jurava que ele vinha. E pior, vai ter uns que vai ter até um susto. Por quê, pastor? Quando olhar no espelho do céu, vai ver que ele mesmo está lá. Não acredita, eu cheguei, eu entrei. Aleluia! Já vou terminar. Está muito bom aqui hoje, está gostoso para poder pregar. Mas escute, para ir para lá, tem que estar acostumado com o ambiente. Se você não... Agora eu vou pegar pro lado desses crentes sorveterianos. Tem algum aí? Tem algum crente aí que acontece milagre quando ele está no culto? Cai neve em cima dele. Olha, do outro lado tem um com guarda-chuva desse tamanho assim em cima dele. Um chapéu sombreiro lá atrás. O irmão de cá voa, o de cá desmaia e ele fica parado igual uma estátua de museu de 5ª categoria. Deixa eu te explicar, meu amado. Você está desqualificado para ir para lá. Os crentes dessas igrejas tradicionais, com todo respeito, que eu amo todos eles, eu não sei o que é que vão fazer lá, irmão. Por quê, pastor? Vai dar para entrar lá? Vai. Quem não é batizado com o Espírito Santo entra no céu? Entra. Quem não crê em anjo? Entra. Se acreditar em Jesus, entra. Porque quem salva é Jesus, não é anjo. Mas então, pastor, eu vou também, vai. Mas quando chegar lá vai ficar assustado. Porque não acredita em anjo, não acredita em poder, não acredita em línguas, não acredita em fogo. E quando chegar lá, quando dá uma olhadinha para o Deus dele, vai querer sair correndo. Porque a minha Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Quando vê os anjos, vai ter que morder tanto na língua, porque pregou que isso foi só para a igreja dos apóstolos. E pior, quando chegar lá, irmão, até aprender a falar na língua dos anjos, eu e você já estamos lá, usufruindo da graça, saltando, brincando com os anjos, saltando no rio da vida. Os primeiros 5.000 anos lá, eu quero passar na beira do rio da vida pescando. E não me chame de herético, porque o céu não é um lugar apenas de beato. Teremos uma outra vida lá, só que esta vida será eterna. Esta vida será eterna. É o pagamento pela santidade na terra. Para participar do arrebatamento, tem que estar cheio do poder de Deus. Quem concorda? Quem quer ficar de pé? Eu estou ouvindo gente dizer assim, volta hoje, Jesus. Em compensação, eu estou ouvindo alguém dizer, Jesus, volta só o ano que vem. Vou lhe dizer uma coisa, se você estiver preparado, Ele vem. Se você não estiver preparado, Ele vem da mesma forma. Se você for cheio do Espírito Santo, Ele vem. Se você virar as costas para essa mensagem, Ele vem da mesma forma. Jesus não está preso a sentimentos pequeninos de homens e mulheres. Ele tem um plano na eternidade. Ele foi preparar um lugar e Ele diz, eu vou, mas virei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. A diferença do cristianismo com as outras religiões é essa: todo mundo faz igreja e abandona. O meu Jesus não, Ele fez a igreja, foi para o céu, deixou o Espírito Santo cuidar da gente e diz, daqui a pouco eu volto para buscar vocês, vão morar comigo. Pegue na mão do seu irmão, feche o corredor aqui. Marcelo, cadê tu? Eu quero aquele reboliço na congregação. Ô irmão, só que agora nós vamos orar diferente. Você vai grudar na mão do irmão, grudar. Se você perceber que do seu lado esquerdo ou direito tem um freezer humano, você vai apertando a mão dele, irmão. Se você vê que ele não faz nada, você pisa no dedão do pé dele, cata a cabeça dele, chacoalha, grita a ele. Fala, meu irmão, nem que seja na marra, mas você vai ter que ser cheio do poder de Deus essa noite. Da graça, um povo batizado com o Espírito Santo, um povo que acredita em milagres, e a unção da glória dele está esparramada aqui dentro. Quem quer receber, adora! Vejo um reboliço na congregação. Acabou de chegar aqui dentro um varão, e junto dele dois seres do céu, de um lado Gabriel, de outro lado Miguel, irmão. Contemple a bandeja que ele traz na mão. Tem cura, tem bênção e também solução. O aleijado começa a correr, dizendo a povo, varão é poder. Mas isso é Deus.
Todos digam sim. Tem ouro de fogo, cajado na mão. Tem um cinto de ouro, é mistério, irmão. Ele usa o crente na congregação. Faz capeta teimoso, arrasta pelo chão. A hora é agora, abre os olhos e veja o mistério de fogo, e é pra você. Curando o doente, alegando, irmão. Enchendo de fogo aqui o salão. Olha aí que mistério que chegou agora. O crente saltando no meio da glória. O crente saltando no meio da glória. E o anjo entregando a sua vitória. Mas isso é Deus.